Bom dia, boa tarde, perdão. Então, hoje nós estamos aqui para a terceira aula de matemática, na qual nós vamos tratar sobre naturais, né, os números naturais, o cálculo e resolução de problemas de multiplicação e divisão. Parte 1. Pois bem, o conteúdo da aula de hoje será operações numéricas, e na qual nós trataremos sobre a realização e cálculos de multiplicação e divisão com números naturais por meio de algoritmos convencionais e outros procedimentos de cálculo. Vamos resolver também problemas que envolvam a operação de multiplicação e divisão com números naturais. Pois bem, para nós começarmos, ao realizarmos sucessivas adições, nós percebemos que é possível representar a operação de outra maneira. Por exemplo, se vocês observarem aí, o número 25 ele está repetido 25 vezes. Não, 25 está sendo repetido 10 vezes. E a soma dessas 10 vezes dá 250. Como você pode representar essa adição de parcelas iguais apresentada acima? Há alguma outra forma de apresentar isso numa folha de caderno de vocês? Sim, é possível fazer isso. Nesse caso, nós utilizamos a multiplicação, certo? Por quê? Nós podemos utilizar a letra X ou a letra ou ponto para representar a multiplicação. No caso não foram 10 repetições do número 25, então faço 10 vezes 25, que é igual a 250, certo? Essa é a forma de fazer, porque o número repetiu sucessivas vezes por 10 vezes, então eu multiplico pelo número de vezes que ele foi repetido. Então são 10, então são 10 vezes 25, que é igual a 250. Agora vamos por um caso, focar nesse assunto aqui. Essa garotinha aí é a Fernanda. Ela está guardando as suas figurinhas repetidas em pacotes com 25 unidades cada uma. Sabendo que ela organizou 13 pacotes, quantas figurinhas ela guardou? Pois bem, pessoal, prestem atenção. Podemos resolver o problema utilizando diferentes estratégias. Uma delas é seguindo o algoritmo tradicional. Algoritmo, pessoal, vocês entendam como sendo a metodologia de se fazer a operação. Nesse caso, a representação vai ser a operação 13 vezes 25. E colocamos dessa forma que está aí. Nós temos acima o 13, abaixo o 25 vezes, aí pomos uma barrinha e vamos fazer o seguinte, ó. 3 vezes 5, 15, fica 5, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 65. 2 vezes 3, 6. Aonde? Logo abaixo do 5, a gente põe o 0 porque não existe. A gente tem que deslocar ele para a esquerda. Então vai ser 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Somando-se 260 mais 65, nós temos 325, ou seja, 5 mais 0, 5, 6 mais 6, 12, vai 1, 2 mais 1, 3, então dá 325 a soma. Outra maneira de decompormos um dos fatores é o seguinte, por exemplo, 25, eu não posso dizer que é igual a 20 mais 5? Posso fazer isso, com certeza. Em seguida, podemos multiplicar as parcelas pelo outro valor. Por exemplo, 13 vezes, né? Então vai ser 13 vezes o 20 que dá 260, e 13 vezes o 5 que dá 65. Agora a gente pega os dois valores obtidos, que é o 260 e o 65, e somamos ele.
Não dá 325? Sim. Então podemos dizer que 13 vezes 25 é como se vocês decompossem o 25 em duas parcelas. 20 mais 5. E fazemos a multiplicação caso a caso, certo? E aí chegamos ao mesmo resultado. Atenção para a dica, pessoal. Prestem muita atenção. Antes de realizarmos as atividades a seguir, sugerimos que vocês leiam atentamente o enunciado do problema. Depois, anote os dados importantes antes de iniciar a solução. Depois, analisar os dados e tenham sempre em mente a pergunta proposta no problema. Prestem muita atenção no que está sendo perguntado no problema. Após determinar a resposta, confira se o valor encontrado atende ao que propõe o problema, certo? Prestem muita atenção nisso. Pois bem, vamos lá então à nossa prática. O professor Vinícius, do sexto ano B, reservou o auditório da escola para a apresentação final da turma. O auditório possui 2 blocos com assentos e um corredor ao meio. Cada bloco possui 13 fileiras com 15 cadeiras cada. Desse modo, a capacidade máxima do auditório com pessoas sentadas é de... Eu vou dar uma pausa aqui para vocês então fazerem isso no caderno de vocês. Vamos dar uma pausa aqui de 3 minutos. Depois voltamos.
Olá, prezados alunos. Então, nós voltamos aqui. Já deu os 3 minutos do tempo que eu falei, até passou um pouquinho, certo? Então, vamos ver. As alternativas são 195, 338, 390, 450. Vamos ver. Bom, correção, né? Como cada uma das 13 fileiras possui 15 cadeiras, então o total de cadeiras em cada grupo, em cada bloco, né, é igual à multiplicação. Então são 13 vezes 15, que é igual, por exemplo, vamos montar o algoritmo. Lembra como que é? O algoritmo é a forma de fazer a conta, né? Como que a gente faz isso? A gente coloca o 13 em cima, cada embaixo, passa um traço, põe a letra X, que é a multiplicação, e façamos. 3 vezes 5, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 65. Aí logo abaixo do 5 a gente coloca um 0, porque não vai nenhum número aí, tá? Aí a gente faz 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Então, procedendo-se a soma, que agora à esquerda você vê um sinal, vocês veem o sinal de mais, C é então 5 mais 0, 5, 6 mais 3, 9, 1, então dá 195. Como há um total de 2 blocos, olha, alguém já poderia achar que era a letra A, mas não é a letra A, certo? Porque ainda são 2 blocos, é necessário então fazer a outra multiplicação da quantidade de cadeiras por bloco por 2. Então 195 vezes 2. Colocamos o 195 acima, abaixo o 2, fazemos 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, mais aí vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então dá 390, alternativa C. Isso mesmo, pessoal, alternativa C. Bom, pois bem, agora outra situação. Nara iniciou um empreendimento para vender caixas com bombons. Ela organiza cada caixa com 16 bombons. Em um dia, ela vendeu 25 caixas. Sobre essa situação, responda. Letra A. Quantos bombons foram vendidos neste dia? Letra B. Se uma caixa de bombom custa 32, qual o valor total vendido nesse dia? C. Qual o valor unitário de um bombom? Vamos dar também aqui para vocês. Agora vamos dar, nesse caso, 5 minutos, tá? Para vocês fazerem isso daí. Então, vamos dar 5 minutos.
Bom, pessoal, voltando então aqui à correção, né, do prazo aí que a gente deu 5 minutos para vocês. Então, quantos bombons foram vendidos nesse dia? Então, como cada caixa possui um total de 16 bombons e Nara vendeu 25 caixas, então o total de bombons é igual a multiplicação 16 por 25, que é igual a 400 bombons. Essa é a alternativa A. Alternativa B. Se uma caixa de bombons custa R$ 32, qual o valor total vendido nesse dia? Então nós temos que saber que uma caixa é 32. Foram vendidos 25 caixas. Então o valor total é a multiplicação 25 vezes 32, que é igual a R$ 800. Correção então da C. Nara iniciou um empreendimento para vender caixas com bombons e ela organiza cada caixa em 16 bombons. Em um dia ela vendeu 25 caixas. Sobre essa situação responder então, né? Qual o valor unitário de cada bombom? Como cada caixa custa R$ 32 e cada caixa tem 16 bombons, então é possível nós conseguirmos o valor fazendo-se, nesse caso, a divisão, né? A divisão de 32 por 16, que é igual a 2. Então, cada bombom custa R$ 2. Agora, o outro exercício na prática. 5 amigos organizaram uma rifa com o objetivo de arrecadar dinheiro para um projeto social no bairro onde moram. Cada um deles ficou com 3 talões para vender, com 25 bilhetes cada. Além disso, cada um dos amigos pediu ajuda a outras 7 pessoas para vender os talões. Sabendo que o preço de cada bilhete era de R$ 2 e que todas foram vendidas, qual o valor arrecadado? Agora nós vamos dar então 5 minutos para vocês fazerem assim como foi dado no outro exercício.
Prezados, então retornamos aqui, então, já se passou 5 minutos. Vamos então resolver esse exercício. Correção. Cada um dos 5 alunos ficou com 3 talões contendo 25 bilhetes cada. Logo, cada um vendeu 25 vezes 3, que é igual a 75. Portanto, todos os amigos venderam um total de 75 vezes 5, isso eram 5 amigos, que é igual a 375 bilhetes para a rifa. Cada um dos amigos pediu ajuda para 7 pessoas. A cada uma delas vendeu um talão de 25 bilhetes. Assim, um total de 5 vezes 7, que é igual a 35 pessoas, ajudaram. E contabilizando tudo isso, pessoal, nós temos que é 35 vezes 25, que é igual a 875 bilhetes da rifa vendidos. Ao todo foram vendidos, então, na primeira situação, 375, que foram entre os amigos e aqueles que ajudaram, mais 875, um total de 1.250 bilhetes de rifa. Se um bilhete custou R$2, então o total arrecadado é igual ao dobro de 1.250, ou seja, 2.500. Outro caso também. Clarice fez um esboço de um painel de energia solar formado por placas coletoras de energia, como essa figura aí ao lado. Como podemos determinar a quantidade de placas coletoras que há nesse painel sem precisar contar uma a uma? Veja bem esse painel, pessoal, ele é composto de quadrículas, aonde na horizontal nós temos 3, 6, 8 quadrículas e na vertical temos 5 quadrículas. Como que se faz essa conta? Vamos dar 5 minutos para vocês fazerem, tudo bem? Vamos aí.
Pois bem, nós voltamos aqui então para resolver, passados 5 minutos. Vamos ver então a correção. Podemos obter essa quantidade fazendo uma multiplicação. Como o painel é formado por 5 fileiras de 8 placas, em cada uma, temos então 5 vezes 8, que é 40. Também podemos interpretar essa situação, pessoal, como sendo 8 fileiras por 5 placas em cada uma. Então a gente tem que é 8 vezes 5 também. Tanto faz fazer 5 vezes 8 como 8 vezes 5, o resultado é o mesmo, 40. Então vocês observam aí que numa multiplicação, a ordem dos fatores, elas não alteram o resultado? Não altera, o resultado continua sendo o mesmo, certo? Pois bem, no outro caso também agora, numa Olimpíada, né, a Ana tem 4 discos, tamanho diferente, e ela quer construir uma torre com 3 discos, de forma que cada disco seja menor que o disco que está logo abaixo dele. Quantas torres, então, diferentes Ana pode fazer? Observe esses discos aí. Como que a gente vai conseguir? Quantas torres é possível? Veja bem que pode ser feita somente torre, sendo que o abaixo ele é menor. O resultado é uma, é 2, 4, 6. O que vocês acham? Qual é o resultado? Vamos lá então. Vejam bem. Nós temos essas possibilidades. Nós podemos fazer aquele primeiro caso com a amarela embaixo, a vermelha no meio e azul sobre. Podemos fazer amarela embaixo com vermelha e a laranja. Podemos fazer amarela, azul e a laranja. Podemos fazer também a vermelha com azul e a laranja. Então foram 4 possibilidades. Agora um exercício do Saresp. O produto de 412 por 16, qual é o produto? Como que é? Ele é 6.592? É 2.472? É 2.884? Ou é 6.528? Qual dessas que vocês acreditam que seja? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar, por exemplo, o número maior em cima e o menor embaixo, para facilitar a multiplicação. Então vamos fazer, nesse caso aí, foi feito a divisão estratégica. Lembra que a gente pegou que 412 eu poderia dividir ele nos seus componentes, ou seja, 400 mais 10 mais 2. E faço os 16 por cada um deles. 400 vezes 16, que dá 6.400. 10 vezes 16, que é igual a 160. Faço também 2 vezes 16. 2 vezes 16, que é igual a 32, e somo tudo. Somando tudo dá 6.592, que a alternativa correta é a A. Bom, o que nós aprendemos hoje então, pessoal? Nós aprendemos a realizar cálculos de multiplicação e divisão com números naturais por meio de algoritmos. Algoritmos, lembrem, é a forma como se constrói a operação. Também resolvemos problemas que envolvem operações de multiplicação e divisão com números naturais. O que foi obtido de conhecimento ampliou nosso conhecimento hoje nesses pontos. Nós tivemos como referência essas publicações aí, tá? Nós pegamos as imagens, os slides aí, do Tenor e do Fleckpi, e os trabalhos aí de Doug Lemov e também o conteúdo da Secretaria da Educação. Também ali essas imagens e vídeos foram pegos dessas posições aí. Tem que dar referência de tudo que se pega, senão é plágio. E também dessa daí. Tudo bem? E aqui a gente termina a aula de hoje e
Na próxima aula nós voltamos para a nossa quarta aula.